Bom, esses fatores não influenciam um no outro, ok? Então, o fato da ervilha ser amarela ou ser rugosa, ser amarela, verde ou rugosa e lisa, não estão interligados. Essas divisões vão ocorrer durante a meiose de forma aleatória e vai haver uma combinação também ao acaso. Simplesmente falou que uma característica não está ligada à outra, ok? Ok, o que a gente pode fazer para analisar melhor a segunda lei? Jogar no quadro de Punnett. Aqui tem um quadro de Punnett maior, em que agora existem 4 possibilidades de gametas femininos e 4 possibilidades de gametas masculinos. Porque aqui a gente estava analisando só a cor, então podia ser azão, o gameta, ou azinho, o gameta, feminino ou masculino. Agora a gente está analisando tanto a cor quanto a textura. Então, ele pode ser azão, né, que determinaria amarelo, com yzão, que determinaria ser liso, ou ela pode ter todas essas possibilidades, ou ela pode ser azão com yzinho, sendo azão amarelo e yzinho rugoso, caso haja, né, 2 yzinhos. O azinho, que é verde, o yzão, que é liso, ou o azinho e o yzinho, sendo o azinho verde e yzinho rugoso. São as 4 possibilidades de gameta, porque, olha, eu posso ter azão e azinho combinados tanto com yzão quanto com yzinho, tá bom? E aqui é a mesma coisa. O que o quadro de Punnett faz? O que a gente fazia com ele? A gente juntava colunas e linhas, lembra? Então, se eu tiver esse gameta aqui da mãe e juntar com esse gameta aqui do pai, eu vou ter azão, yzão, azão, yzão. O que isso me diz? Azão com azão dá amarelo. Yzão com yzão dá liso. Então, vou ter uma ervilha lisa e amarela. E aí, a gente vai fazendo isso ao longo de todo o quadro. Quer ver? Um outro exemplo aqui. Se eu tiver esse gameta feminino, juntar com esse gameta masculino. Juntei. Vou ter azão com azão, yzinho com yzinho. Ó, azão com azão me dá amarelo, porque o azão é dominante. Mas yzinho é recessivo, é rugoso. Por isso eu vou ter uma ervilha amarela rugosa. E a gente vai fazendo isso durante toda essa tabela. Eu deixei 4 aqui livres para vocês completarem e depois me disserem com o que vocês completaram, com qual genótipo e qual fenótipo vocês completaram, ok? Depois, eu quero que vocês analisem esse quadro e cheguem na proporção de cada um desses e me digam qual que é essa proporção. Quantos amarelos lisos, quantos verdes lisos, quantos rugosos amarelos e quantos verdes rugosos. Porque essa proporção é famosa. Essa proporção é típica da segunda lei de Mendel, porque ele chegou nessa proporção experimentalmente, ok? Em cima disso, eu coloquei um exercício aqui para a gente analisar. Lembrando que, se a segunda lei fala que uma característica, por exemplo, a cor, não tem a ver com a outra, por exemplo, a textura, se a gente quer saber cor e textura, a gente vai pegar a cor e multiplicar pela textura, multiplicar por todos os eventos que a gente quer. Porque isso chama regra do produto. Isso é lá da matemática, que fala para multiplicar as probabilidades. Se eu quero que aqueles eventos ocorram, todos eles, eu vou multiplicar a possibilidade de cada um ocorrer. Então, por exemplo, se eu quero que a ervilha seja verde e lisa e fêmea, eu vou multiplicar a possibilidade dela ser verde vezes a possibilidade dela ser fêmea vezes a possibilidade dela ser lisa. Ok? Então, nesse exercício aqui, qual a possibilidade, qual a chance de uma ervilha ser macho, amarela e enrugada no cruzamento azão, yzinho, com azão, azinho, yzão. Bem, primeiro, vamos analisar cada coisa. Qual a possibilidade dela ser macho? A gente sabe que o macho é XY e a fêmea é XX. Lembrando que esse Y tá até em rosa, porque esse Y aqui é do cromossomo sexual, não é da textura, tá, gente? Eu devia ter usado outra letra, mas aí eu destaquei com outra cor. Então, primeiro aqui eu vou descobrir a possibilidade de ser macho. Vou multiplicar, fazer o chuveirinho, igual eu mostrei aqui, ó. Vou pegar X com X, deu XX, uma possibilidade.
X com Y, XY, outra possibilidade. X com X deu XX, que é outra possibilidade. E X com Y deu XY, que é outra possibilidade. Analisando isso aqui, eu vejo que metade seria fêmea e metade seria macho. Então, a minha chance dela ser macho é de 50%, ok? Bora analisar a chance de ser amarela. Bem, ele falou o quê? Que amarela era azão da fêmea ou do macho, né, que não especificou, e do outro seria azinho, o indivíduo, o genótipo do indivíduo. Então, vamos fazer o chuveirinho para a gente ver as possibilidades de gametas e as possibilidades de genótipos dos descendentes. Ok, como é que eu faço? Azão com azão, deu azão. Azão com azinho, azão. Azão com azão, azão. E azão com azinho, azão. Eu tenho essas 4 possibilidades. Mas, então, 50% azão, 50% azinho. Eu quero a probabilidade dela ser amarela. Essa probabilidade é metade? Não, essa probabilidade é 100%. Por quê? Porque todos esses genótipos aqui correspondem a amarelo. Tem o azão e o azão é dominante, ok? Então, 100% vai ser amarelo. Agora, a probabilidade dela ser enrugada. Bom, um indivíduo tem Yzinho, e o outro é Yzinho. Aqui eu coloquei, né? Yzinho. Vou analisar isso aqui. Fazer o chuveirinho de novo. Y pequeno com Y grande, pequeno. Pequeno com pequeno, pequeno. Pequeno com grande, pequeno. Pequeno com pequeno, pequeno. Ou seja, eu vou ter metade Yzinho, metade enrugado. E metade, que tem Y grande, metade liso. Também tem metade de chance, 50% de chance de ser enrugado. Então, qual que é a possibilidade de ser macho, amarela e enrugada? Vai ser metade, que é 1/2, é a mesma coisa. Por exemplo, de metade que eu tirei de ser macho, vezes metade de ser enrugada, vezes 1, que 1 é a mesma coisa que 100%, porque 100% é 100/100. Vezes 1, que eu sei que todas são amarelas, dá 1/4. O que é 1/4? É 25%. Então, eu tenho 25% de chance do cruzamento entre esses dois indivíduos darem uma ervilha macho, amarela e enrugada. Nesse tipo de questão, é muito importante você ficar atento se ele está te pedindo o fenótipo ou o genótipo. Porque aqui, ó, o genótipo é diferente, mas o fenótipo é sempre o mesmo. Por isso que eu coloquei esse 1, ok? Tem que ficar atento a isso, porque se eu não tivesse prestado atenção, eu podia ter colocado um metade aqui, um meio, se eu tivesse pensado só que era azão, entendeu? E não tivesse percebido que 100% são amarelos, se ela não tivesse me pedido isso. Por isso tem que ficar muito atento. Essa exclamação tá aqui, por quê? Por que o estudo do Mendel deu certo? Por que essa teoria que ele postulou deu certo? Porque ele analisou características de dominância completa. Ele analisou situações em que os genes alelos interagiam, em que um mandava e o outro obedecia, que é uma situação de dominância completa, como a cor e a textura das ervilhas. Existem outras possibilidades de interações, como a dominância incompleta, a codominância, que os dois vão mandar, a gente vai analisar isso depois, a pleiotropia. Existem outros tipos, mas o mais famoso e o que ele analisou é a dominância completa. Uma outra coisa também que ele deu sorte de ter analisado para o estudo dele dar certo é que, nas situações que ele analisou, as características estavam localizadas em cromossomos diferentes. Então, por exemplo, aqui nesse cromossomo estava a cor da ervilha e aqui estava a textura. Elas não estavam no mesmo cromossomo. Por isso que ele pôde falar que essas características elas seriam independentes umas das outras, elas iam se separar ao acaso. Caso essas características estivessem no mesmo cromossomo, concorda que elas iam estar sempre juntas? Se num cromossomo eu tenho a cor da ervilha e a sua textura, aquele cromossomo ele nunca vai ser partido no meio. O máximo que pode acontecer é ele duplicar, e aí uma cromátide irmã vai para cada célula. Mas se eles estão no mesmo cromossomo, aquelas características estão ligadas. Isso é um caso de linkage.
ok? A gente vai estudar linkage. O Mendel não pegou casos de linkage, então por isso também o seu estudo deu certo.